Se você tá querendo pegar um bom notebook nesse começo de ano, nada melhor do que ficar atenta ou atento pro que o pessoal anda comprando. Por isso mesmo, eu corri para a loja da Amazon Brasil ou amazon.com.br, peguei a lista dos mais vendidos em notebooks para ver o que vocês andam mais buscando e eu vou dar a minha opinião em cima, para tentar te fazer encontrar o melhor custo-benefício para você em 2020. Aliás, se você gostar de qualquer um dos modelos, é claro que tem link na descrição pro site da Amazon aqui no Brasil, que tá entregando em todo o território com fretes extremamente rápidos. E olha, tem mais, tá? Tá rolando a Semana do Consumidor por lá e tem muita coisa legal e oferta. Eu tenho mais uma recomendação, tá? Independente da data, assinando o Amazon Prime por R$ 9,90 por mês, você tem acesso a fretes mais rápidos, ofertas exclusivas e um monte de outros serviços que provavelmente você já tá pagando adicional para ter com outra empresa. Com essa mesma assinatura, você tem acesso ao Amazon Prime para vídeos, ao Amazon Music, ao Kindle Unlimited, que te oferece uma boa lista de livros e revistas de graça e, claro, uma conta no Twitch Prime para ajudar seus streamers preferidos. É muita coisa por apenas R$ 9,90. Aliás, entrando pelo meu link, você ainda ganha um mês grátis para buscar por um frete melhor para o seu notebook. E, claro, bora pra lista. A Dell é a empresa que mais vende notebook no Brasil, segundo dados de mercado, e muita gente acaba escolhendo a marca por segurança, experiências passadas ou o suporte técnico, que vai muito bem na região sudeste do Brasil. O Dell Inspiron 3000 é um dos modelos de entrada dela e que parece no topo da linha da Amazon como um dos mais escolhidos. Ele não é o primeiro por lá, mas será o primeiro por aqui por um simples motivo. A linha 3584 passou a oferecer nos modelos de entrada de 14 polegadas e nos Core i5 de 15 polegadas a opção de um SSD já integrado, fato que os tornam aparelhos com desempenho bem melhor do que seus primos apenas com o HD. Apesar de o i3 ainda ser de 7ª geração e o modelo com Core i5 de 8ª geração, processadores que começarão a ficar defasados, mas que ainda são o padrão para o mercado em 2020, o Dell Inspiron tem várias características legais. O mais importante é a sua construção e design. Ele é bastante sóbrio e confiável, com uma bateria de 42 watts-hora, tela que vai de HD até Full HD, e de resto não tem muito o que falar, é focar no SSD e na assistência, já que nessa linha de entrada a maioria dos notebooks utilizam exatamente o mesmo componente e as mesmas especificações. E como sempre, é melhor um Core i3 com SSD do que um i5 apenas com HD para o seu dia a dia. Eu vou repetir isso daí mais algumas vezes durante o vídeo, pode ficar despreocupado. Existem também modelos um pouco menos conhecidos que andam trazendo SSD e processadores um pouco mais antigos, mas que são sucesso demais para quem quer economizar e ainda ter a velocidade de ligar o notebook rápido e carregar grandes arquivos. Alguns exemplos são o Vaio C14, que tem um Core i3 de 6ª geração, e o positivo estilo XC7657. Nos dois casos temos uma construção bem parelha com o visto no Dell ou no Acer, que vamos falar mais pra frente, que é bastante de plástico e com tela HD. O mesmo vale para o HP G6246, que é um notebook bem simples que surpreendeu a gente por conta justamente do SSD e que também deixa um pouco a desejar em construção, mas que vai muito bem na produtividade. Sempre lembrando que a velocidade geral de um notebook com SSD é melhor, mas para softwares que demandam muito processamento ele ainda será limitado. Um dos modelos que vem ganhando bastante mercado pela sua versatilidade e que esse sim é o mais vendido lá na Amazon é o Lenovo S145, que nós já testamos a fundo por aqui. Seguindo bastante do layout presente no IdeaPad 330S do ano passado, o S145 tem como foco ser mais portátil, com 1,850 kg e com uma altura de 20mm, ou seja, é mais compacto do que a média nessa faixa de preço. Como característica geral, podemos ainda falar do seu teclado, que é padrão da Lenovo, com a base arredondada, e claro, da redução das bordas em volta da tela, que só ele tem nessa faixa de preço. Para ser sincero, esse é um notebook que já traz uma cara de custar perto dos R$3.000, e ele até passa desse valor nos modelos mais completos, mas também entrega uma experiência bem parecida em modelos de entrada, tal como os com processador Celeron. Então, se você precisa de um notebook desde o mais barato, com Pentium, Celeron, 4GB de RAM e tela HD, até um Core i7, com placa dedicada, o S145 pode entregar. Conforme o preço sobe, a tela passa apenas de HD para Full HD, mas é realmente nos modelos mais caros só que você vai ter esse tipo de tela. Então, com o Core i5 de 8GB, um dos modelos mais vendidos e onde o equilíbrio já é um pouquinho maior, a tela ainda é HD. É só no modelo com o mesmo processador e com placa de vídeo dedicada MX110 que
você vai ter a tela Full HD. Dá para encontrar também modelos do S145 com processador AMD Ryzen, que são ótimos para quem quer economizar e que ajudam bastante na hora de jogar um MOBAzinho, já que a placa integrada é geralmente melhor do que a dos processadores de 7ª e 8ª geração da Intel. É basicamente só seguir a mesma regra: Ryzen 3 é i3, 5 é i5 e 7 é i7. Não precisamos complicar, tá bom? É tudo muito parelho. Aliás, outro notebook que apareceu muito na lista da Amazon com processadores Ryzen foi justamente o Acer Aspire 3, que com o 2200U tem geralmente um custo-benefício bom abaixo de um Core i3 com desempenho muito parecido. Como sempre, continua sendo importante você procurar por uma opção com 8 GB de RAM e planejar um upgrade de SSD dentro do seu orçamento, ou seja, Ryzen 3 com SSD é bem melhor que Ryzen 5 apenas com HD. E como ele também tem um espaço para um slot M2, que é usado para esse tal de SSD, você não perde o HD, mas daí vai precisar de uma ajudinha para fazer a troca e instalar o Windows nele. Com relação ao notebook em si, o Aspire 3 é um pouco mais robusto que o S145, tem um acabamento todo em plástico escovado e mais bordas na tela, o que o faz parecer um pouco mais barato, e enquanto o for tá ótimo, já que o custo-benefício é meio que a intenção desse cara aqui, que tem todas as entradas que precisamos. Um trackpad até que legal e fácil acesso para upgrade de RAM e de HD. Com características muito similares ao Aspire 3, mas sem a opção de processadores Ryzen, existe o Essential E30, que tem o mesmo acesso a upgrades fácil e construção bastante plástica com textura. Ele também é um pouco mais robusto que o S145, mas fica no meio do caminho entre o Acer e a Lenovo. Ele ganha também em disponibilidade no Brasil afora e pela confiança que o pessoal deposita na Samsung, que sinceramente anda mais presente no quesito de atendimento, muito perto do que a Lenovo também anda fazendo. Esse é um modelo que construiu bastante nome por conta do preço em modelos de entrada, como o Core i3 com 4 GB e que entrega um número legal de entradas. Muitos modelos, com o S145 incluso, já tiraram aquela entrada de internet que eles chamam de RJ45. Para quem quer um notebook super barato, dá para descer para o E20 para ter um processador Celeron ou subir para um X30 que tem processadores mais potentes, mas sempre aproveitando a mesma carcaça e tela. Quem foge um pouco do padrão quando a gente pensa em configuração é o Samsung Flash, que tem esse nome justamente porque ao invés de ter um sistema de armazenamento em disco rígido, o HD, ou um sistema de SSD, ele utiliza memória flash, que fica no meio do caminho entre as duas ferramentas em questão de velocidade. Esse tipo de memória, associada com o processador um pouco mais simples, faz com que ele possa ser bem mais fino e ter uma bateria que fácil chega no final do dia, mantendo-se rápido na hora de ligar e fazer as tarefas mais simples. Além disso, ele é o único modelo com uma tela Full HD IPS na sua faixa de preço e o teclado e trackpad são muito melhores também. Claro que o processador mais fraco não vai permitir você usar um Photoshop com uma boa experiência, nem editar vídeos ou coisa do tipo, e você vai sentir, sim, alguns travamentos em alguns momentos. Então ele vai se tornar um notebook bem interessante para aqueles que querem estudar, consumir conteúdo e fazer tarefas mais simples, com uma boa experiência tanto na construção quanto na tela e na bateria. Outro modelo que sai um pouco do padrão e que vende bem é o Acer Spin 3, que é basicamente o modelo mais de entrada de 2 em 1 que temos hoje no mercado. Como ele não vem com uma caneta dedicada, a memória RAM não é expansível e a tela é apenas HD, mas touchscreen, eu encaro como uma opção interessante para consumo de mídia, mas não muito mais do que isso. Não vai dar para fazer trabalhos pesados com ele. Como sempre, toma muito cuidado que ele só vem com um disco rígido e foca em um upgrade para conseguir fazer ele funcionar por mais tempo. Eu vi muitas reclamações do modelo apenas com HD, então com esse upgrade vai ficar bem melhor. Seguindo mais para a linha comum de notebook, um modelo que traz alguns upgrades legais em construção é o X512 da Asus, que tem um som um pouco melhor, uma construção mais premium, que já não é mais tão plástica, e um teclado que não só eu gostei bastante, como fica levemente angulado para melhorar a ergonomia. Infelizmente ele não é acompanhado por um SSD, mas tem acesso fácil. Além disso, o modelo que acaba em FA tem tela apenas HD e você precisa investir mais para conseguir uma Full HD, mas já é uma evolução legal para aqueles que prezam um pouco mais pela construção, mas não querem partir para um portátil como o StyleOS 51, que perde em potência e ainda assim é caro, visto que temos opções com placa dedicado com esse Asus aqui.
Ah, então deixa eu aproveitar para falar justamente desses portáteis. Se você quer um notebook pequeno e com uma construção acima da média, mas não dá para pegar um flash da vida por conta do seu processamento fraco, você vai precisar pagar um pouco mais caro. O mais básico de todos os modelos atualmente é o Style S51. Ele é bem legalzinho e começa com um Core i3 com 4 GB de RAM, que me preocupa um pouco, mas pelo menos ele também já vem com SSD desde a caixa. Subindo um pouco o desempenho, aproveitamento de tela e funcionalidades, temos o ZenBook 14 e o LG Gram. Esse último tem uma versão 2018 que vira e mexe, fica com boas promoções, e uma versão 2019 que faz um pequeno upgrade e vai bem. O ZenBook 14 é o menor e mais leve de todos os notebooks que eu já usei, e eu gostei muito da experiência com ele. Para aqueles que querem mais som, bateria e um processador bem mais atualizado, o Lenovo S740 é o meu notebook atual, justamente por esses pontos e por já ter um pouquinho ali de inteligência artificial, mas claro, por ser mais novo ele também está mais claro. E sem me estender muito no mercado de gamers, eu gostaria de falar de alguns equipamentos de entrada, com a placa de vídeo GTX 1050, que é o mais básico que temos hoje em dia para esse segmento. Da lista da Amazon, tivemos como primeiro modelo o Lenovo L340, que a gente não cansa de recomendar por conta do seu tom mais sóbrio, que lembra bastante um S145, só que um pouquinho mais gordinho, para ter uma refrigeração e espaço para a placa de vídeo. Ele não usa todo o potencial da GTX 1050, mas já tem um desempenho bem aceitável e uma tela que, apesar de ser fosca, já tem uma qualidade ligeiramente acima da média. Como a média é fraca, não é incrível, mas já é acima da média, e eu adorei a construção dele. Outra opção que pode sair ainda mais barata é o Acer Nitro 5, que tem uma construção mais bruta e de plástico, e que vira e mexe tem umas configurações bem diferentes em promoção. Claro, muita gente gosta dele mesmo por conta do preço. Olha, tivemos uma lista aí tanto, hein? Claro que faltou falar de todos os topo de linha, mas você já vai estar bem servida ou servido com esses modelos aqui. Lembrando que tem links para todos na descrição e que a Amazon tá com uma loja bem completa nesse segmento de notebooks, então corre lá para prestigiar esse patrocínio que rolou. E claro, se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!